Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então ao nosso resumão aqui, ver se dá para passar um pouquinho. Falando sobre o sistema respiratório. Então, assim, essa é a estrutura que vocês estão vendo aí do sistema respiratório, tá? Então, a gente consegue ver que ele é formado por uma estrutura de ossos, né, ao redor, a região da caixa torácica, né, com os ossos do externo, os três ossos, né, manúbrio, corpo do externo e processo tifoide, os 12 pares de costelas, né, verdadeiras, falsas e flutuantes, né, e a estrutura da coluna torácica ali posteriormente. Além disso, o sistema respiratório não começa aqui, né, a gente tem os principais órgãos aqui para introduzir, mas a gente tem aqui logo acima a traqueia e antes da traqueia outros órgãos também. A função do sistema respiratório, né, é basicamente fazer as trocas gasosas, mas ele também tem as suas divisões. Então a gente tem uma divisão que separa o que está chamado de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. E também ele é enxergado, né, como o sistema com porção condutora e porção respiratória. Então ele tem duas formas de se enxergar isso, né? A principal função deles é fazer essas trocas gasosas, né, a emissão de sons, né, nós localizamos, e a compressão abdominal. E aqui a gente tem, então, os dois pontos principais, né, as vias respiratórias, né, aqui a gente tem até um pedacinho de laringe, traqueia e brônquios e bronquíolos, e pulmões, onde, na verdade, a unidade funcional onde acontece a respiração, a hematose em si, é nos alvéolos pulmonares. Aqui a gente tem a estrutura de uma maneira mais detalhada, né? Então a gente começa na cavidade nasal, né? Então as fossas nasais, conchas nasais, né? E aí a gente entra para a faringe. Temos a boca como segundo meio, porque quando há uma obstrução total das vias nasais, a gente respira pela boca. Então temos faringe, a faringe é dividida em três partes, a gente vai ver isso rapidinho daqui a pouco. Laringe, traqueia, aí já vamos para brônquios, bronquíolos, ainda falo do diafragma, pulmão, né? E dos alvéolos. O pulmão em si, ele também é dividido em outras porções. Aqui a gente está vendo o coração, né, escondidinho, mas nós temos o pulmão direito com três lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No pulmão esquerdo, como tem uma boa porção do coração nessa região, a gente só tem dois lobos, superior e inferior. Temos também uma membrana protetora, igual a gente viu em outros órgãos, que no caso aqui é a pleura. Ela tem duas camadas, mas isso a gente vai ver em outro momento. Aqui, olhando com mais detalhes, ó, a gente consegue ver traqueia, a pleura, né, a membrana protetora, o brônquio, o bronquíolo, as costelas, os músculos intercostais, que têm uma função, né, nós temos os intercostais internos e externos, e aí a gente vai perceber que cada um deles tem uma função na inspiração e na expiração, e o diafragma, que é o protagonista máximo ali dos músculos inspiratórios. Dentro das funções, então, do sistema respiratório, a gente tem quatro funções assim, de destaque, né? Fornecer o oxigênio para as células, remover o gás carbônico do organismo, produzir a vocalização, né, os sons, a compressão abdominal para três situações, né, o parto, a micção, a evacuação, e em alguns casos do exercício físico, as pessoas fazem o que é chamado de valsalva. Os movimentos aéreos protetores também fazem parte ali, porque quando a gente tem esses mecanismos, a gente impede que objetos sólidos ou líquidos entrem na cavidade oral, na via respiratória. As necessidades que o meu sistema respiratório tem. Então, para poder acontecer a hematose, não é simplesmente puxar o ar e acontece. Ele tem que estar com níveis mínimos de umidade, né? Então ele tem que estar úmido, o ar tem que estar limpo de partículas, ele tem que estar mais ou menos 36 graus para que esse fenômeno aconteça. Tá? Então, existem situações bem específicas, e para isso as nossas células se organizam para que o ar tenha umidade suficiente, tenha calor suficiente, e caso o ar esteja muito quente também, absorver o excesso de calor para que a hematose aconteça. E ela acontece porque existe uma membrana fina lá no alvéolo para que isso aconteça. Né? Deixa eu pensar aqui mais. Ah, tá. Aqui a gente já, só para poder pensar em termos de respiração, né? Quando a gente fala do mecanismo de respiração, ele ser um mecanismo eficiente, é exatamente porque você não fica pensando para respirar e você pode dormir ou desmaiar que vai continuar respirando. Né? A menos que exista uma questão de insuficiência respiratória, que aí o indivíduo vai respirar por aparelhos. E aí nós temos, então, aquela divisão que eu comentei, de vias aéreas superiores e inferiores. O que são as vias superiores? Inclui nariz, faringe, laringe, traqueia e outras estruturas associadas à traqueia. Na inferior, a gente vai ter aqui, a primeira bifurcação da traqueia é chamada de carina. Então, a gente tem a carina, tem a árvore bronquial, os alvéolos, né?
na região pulmonar. Nas porções condutoras, como a gente tinha falado anteriormente, nós temos então a estrutura que transporta os gases e a respiratória, a parte pulmonar em que acontece a hematose, que no caso é a unidade funcional, que é o alvéolo. Aí nós temos o nariz, né, nossa via de acesso superior, tem pele, células lubrificantes oleaginosas, uma cartilagem flexível que permite esse dobramento que a gente tem, né. Aqui só para mostrar rapidinho, né, então a gente tem pulso nasal, cartilagem nasal, né. O pessoal aí que trabalha com estética deve dominar isso mais do que eu, né, em termos de visualização dessas estruturas, células oleaginosas, né. As funções, então, desse primeiro epitélio, na hora que a gente faz a inspiração, né, ele serve com as vibriças nesses pelinhos do nariz, serve principalmente para a gente poder fazer a limpeza das macropartículas. A primeira barreira de proteção são os pelos do nariz, né? E a umidade que está no interior da cavidade nasal e do aparelho nasal, né, são as primeiras barreiras de proteção, né? Mais profundamente, a gente também vai ter dentro dessa mesma região o epitélio olfatório, né, que é o órgão sensorial que vai nos dar os reconhecimentos do cheiro, vai fazer uma conexão com o sistema nervoso central, com a área temporal, né, associando as memórias. Então, eu sinto um cheiro de café especificamente, eu lembro de uma memória. Eu sinto um cheiro de bolo, eu lembro de uma determinada época da vida. Um perfume. Então, tem uma associação bem de memória ali. Aqui só para a gente ver, então, né, fossas nasais, né, é uma área pequena, tá, gente? Depois disso, a gente tem o que é chamado de cavidade nasal, né, com conchas nasais, onde acontece principalmente o processo da umidificação, e depois a gente entra nas três partes da faringe, né. Aqui a gente consegue ver elas, ó, cavidade nasal, nasofaringe, né, a região nasal da faringe, né, a gente tem a glote ali fechando, e aí a gente tem o que? A orofaringe, é a parte oral da faringe, é a parte que entra em contato com alimentos também, não só com a respiração. E, por fim, a laringofaringe, uma região mais, na porção final, no qual a gente vai ter vias respiratórias em si. Tá? Ah, e traqueia está ali embaixo, não precisa me mostrar. Então, quando a gente fala da faringe, a gente fala de um órgão em forma de funil, né? Ela vai estar ali na cavidade entre a cavidade nasal e a traqueia, né? Aliás, entre a traqueia não, porque tem laringe aqui no meio, mas só para a gente poder visualizar. Ela tem alguns músculos, ela tem órgãos linfáticos, então quando a gente fala que a garganta está inflamada, está doendo, é na região da faringe, né? Principalmente na orofaringe ali. A parte nasal dela faz somente a passagem de ar, mas a gente tem a orofaringe e a laringofaringe. É interessante também a gente saber os tipos de tecido que a gente vai encontrar nessas regiões. Na cavidade nasal, aquele primeiro orifício, né, de acesso de entrada, a gente tem o que é chamado de epitélio estratificado pavimentoso, né? Então, ele reveste a parte anterior da cavidade nasal. Quando a gente aprofunda para dentro da cavidade nasal, já entrando em conchas nasais, né, entrando em faringe ali, a gente tem um outro epitélio que tem um nome bem bonitinho, que é epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, e ele é cheio de células caliciformes. Isso é um ponto importante também. Quando a gente vai descendo pela traqueia, que tem esse sistema, a gente começa a entrar dentro dos brônquios com outro sistema, que é o epitélio, dentro dos brônquios não, na verdade já é bronquíolo, né? A gente tem o epitélio simples púbico, né? Ele reveste os canais alveolares, nos ductos alveolares ali que vai levar o ar até o alvéolo. No alvéolo, a gente tem um outro tecido, que é o epitélio simples pavimentoso. Né? A gente vai ter um tecido que é mais delicadinho. Esse tecido é extremamente fininho e, por isso, ele facilita a passagem da membrana ar, né? Ou seja, do ar, né, para os alvéolos e liberar o gás carbônico, né, sem que o sangue, né, extravase nessa região. Então, ali só para mostrar, né, as funções dessa região, né, então a gente também tem as cavidades ali, né, o seio maxilar, frontal, esfenoidal e etimoidal, né, e eles servem, primeiro, para umidificação, mas também para ressonância da voz. E agora eu tenho um gato aqui. Então, só para a gente poder ver a imagenzinha aí e entender, tá bom? As caixas de ressonância. E que em casos de sinusite, a gente também vai lembrar dessa região. Células do sistema respiratório que são importantes a gente saber. As células colunares ciliadas, né, e a gente até falou um pouquinho delas agora, elas são bem abundantes, são as mais abundantes do sistema respiratório, né, elas têm cílios que fazem o movimento do muco ali, né. Esse muco ele é um fator importante porque ele umidifica as vias aéreas, ao mesmo tempo que ele apreende partículas, né, ali também, né, as partículas
tipo esse. Temos também as células caliciformes. Estou com um gato aqui me perturbando, gente. Tem as células caliciformes. Essas células caliciformes, elas secretam esse muco que eu estava comentando para vocês, que umidifica, que impregna as partículas, né, macropartículas, micropartículas ali também. As células em escova, que são microvilosidades que a gente vai ter, né, de formato bem arredondado, e elas funcionam como receptores sensoriais. Então, elas vão ter ali uma percepção sensorial nessa região. As células basais, né, e aí a gente já tem um tipo de célula-tronco, né, ela vai se modificar em tecido epitelial, então ela é uma célula que vai dar origem a outras. As células granulares, né, e essa aqui são as células que vão fazer parte do sistema neuroendócrino, né, então, assim, esse sistema neuroendócrino ele é bastante importante pelas respostas que o sistema respiratório vai dar, né, então elas estão presentes ali. As células de clava ou clara, né, dependendo do livro que vocês pegarem, que elas vão ser encontradas na região menor, né, que no caso são nos bronquíolos ali, né. Elas vão secretar uma proteína, uma glicoproteína, que vai formar o revestimento não ciliar naquela região. É uma região muito fininha, então não dá para ter esse revestimento de mucosa, né, no caso das células caliciformes. E aí a gente fala também do epitélio olfatório das fossas nasais, né. Ele tem dois tipos de célula, as de sustentação, também sustentaculares, né. Elas vão ser células com algumas vilosidades, principalmente para suportar as células que vão dar a percepção de olfato. Então, elas vão dar essa percepção e dar o aspecto desse epitélio também. As células olfatórias em si, né, que aí são neurônios mesmo, né, do sistema nervoso, né, com alguns prolongamentos ali, que não são móveis igual as outras células ciliares, né, mas que, no entanto, eles têm a função de reconhecimento do olfato. E aí a gente tem também as células alveolares. Na região do alvéolo, a gente vai ter três tipos de células que são interessantes de se saber. O pneumócito do tipo 1, né, são células bem fininhas ali nessa parte, e a função delas é exatamente fazer a facilitação da difusão dos gases, né, essa troca que acontece na hematose. As células do tipo 2, né, os pneumócitos tipo 2, eles secretam o que é chamado de surfactante. Por quê? Imagina que o seu pulmão é uma borracha. Ele colaba sem ar lá dentro, sem pressão, né? E aí, na hora que ele vai expandir de novo, ele pode, durante esses vários ciclos de expansão, rasgar. Então, um surfactante é um lubrificante que impede que esse atrito aconteça e que o alvéolo, né, e o pulmão em si colabe, ou entre em colapso, né, como está falando aqui. E nessa região a gente, obviamente, também tem os macrófagos alveolares, que são células que vão fagocitar, né, entrar em reação com algum corpo estranho que esteja ali, né. Dado a importância disso, a gente vê pela pneumonia e principalmente pela tuberculose, que, né, causam danos muito significativos na região do pulmão, exatamente porque os macrófagos entram em combate. Tá? Chegamos na laringe, a laringe, só para a gente resumir de maneira mais rápida, né, porque senão eu vou estourar bastante o tempo, é uma caixa de dissonância de voz, a gente tem as cordas vocais, tem alguns tipos de cordas vocais, né, ela é sensível à testosterona, por isso que no caso dos meninos, quando entram na puberdade, há uma modificação do tom de voz, né, essas cordas. Aqui, só para falar, então, a gente tem cordas verdadeiras e vestibulares, né, as umas que produzem o som, outras que fazem a sustentação. Nós temos a traqueia, que é um órgão cartilaginoso, eu comentei no sistema digestório, né, ela fica na frente do esôfago, ela fica constantemente aberta para facilitar a passagem do ar. Ela tem lá entre 16 e 20 anéis, 12 centímetros de comprimento mais ou menos, vai depender da estatura do sujeito. E a primeira divisão dela se chama carina. A partir da carina, ela se torna brônquio. Tá? Então, a gente tem lá laringe, aí a traqueia, aí aqui ó, é a carina, e aí aqui a gente vai ter brônquio. Ó, brônquio esquerdo, que é mais horizontalizado, e brônquio direito, que é mais verticalizado. Tá? Por quê? O coração está aqui no meio, tá bom? Aqui só para a gente poder ver e entender, né? Por exemplo, a gente tem lá, né, o ocioide, a região da tireoide, né, o local onde não tinha escolhido para fazer o ponto de incisão da traqueostomia, e onde vocês, eu acho, têm até mais experiência com isso do que eu. Né? Aí a gente tem os músculos do esternocleidomastoide e o osso do manúbio external logo aqui embaixo. Quando a gente fala de árvore bronquial, então a gente está falando de uma dicotomização. Lembra que a carina, a traqueia se dividiu em duas partes, essas duas partes se dividem em mais duas, que dividem em outras duas, e assim a gente forma uma ramificação da árvore bronquial, que é essa estrutura aqui. Então eu tenho aqui a traqueia, a carina, o brônquio direito, principal esquerdo. Depois disso a gente vai ter as bifurcações lobares, né?
lobo superior, lobo médio, lobo inferior, pulmão esquerdo, a mesma coisa. E o pulmão, ele tem uma quantidade de alvéolos absurda, né? Assim, se a gente for ver em relação aos rins, né, a gente aqui no caso tem 350 milhões de alvéolos por pulmão, tá? Isso, se eu espalhasse um alvéolo do lado do outro, daria, né, segundo quem faz essas contas, não sou eu, de 60 a 80 metros quadrados de área, né? Então, essa é uma grande barreira, uma grande área de contato, tá? Aqui a gente mostra, e tem uns videozinhos que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente tem traqueia, aí a gente já segue para o brônquio, aí bronquíolo, né, todas as estruturas, né, diferentes, e quando chega no alvéolo, né, aí a gente vai ter uma região ó, onde há inspiração, deixa eu ir para o outro vídeo, né, que a gente consegue ver, ó, a hematose acontecendo o tempo inteiro, tá? Oxigênio e gás carbônico saindo, né, dentro dos alvéolos. Nesse aqui, ó, vai repetir um pouquinho aquele vídeo, tá? Traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo, e no alvéolo a gente vai ver essa troca de maneira, né, animada ali, né, de maneira constante. Ó. Então, tem a inspiração, sangue rico em oxigênio chega, expiração, sangue rico em gás carbônico sai. E lá dentro do alvéolo, nos capilares alveolares, ó, o oxigênio chegando, ao mesmo tempo em que o gás carbônico está saindo. Tá? Então, só para a gente poder ver essa rede, como que ela é bem conectada, né? Os pulmões, interessante dos pulmões é a gente saber as faces pulmonares, né? Ou seja, a localização anatômica do pulmão a gente já sabe. Então, eu tenho uma face mediastinal, o pulmão está no mediastino. Então, eu tenho a face medial dele, que é no mediastino. Eu tenho a parte apical, que é uma região subclavicular. A base pulmonar, que é diafragmática. E a região costal, que está em contato com as costelas. Então, só para demonstrar aí. A diferença entre o pulmão, né, tranquilo, né, que nunca inalou tabaco, e um pulmão que já inalou tabaco, né, ou tabaco, mas eu falo no formato geral, né, nicotina, alcatrão. As pleuras, a gente vê agora que elas são duas e tem um líquido lubrificante no meio delas, né? Então a gente tem aqui o pulmão em funcionamento e eu tenho a pleura protegendo esses dois pulmões, tá? Aqui a gente consegue observar, ó, caixa torácica, e aí eu vejo a pleura parietal, essa linha em azul, tá? Depois eu tenho em vermelhinho a pleura visceral. Nesse meio a gente tem um líquido surfactante ali que permite essa expansão. E aqui o pulmão. Na mecânica respiratória acontecem dois movimentos para os pulmões. Esses movimentos são a inspiração e a expiração. A inspiração é um movimento no qual a gente vai ter um pouco mais de atividade, né? Então, ela é realizada através de uma contração muscular, principalmente do diafragma, e a expiração, ela acontece um relaxamento desses músculos, permitindo que o ar saia. O que a gente tem que pensar em termos de mecânica aqui quando a gente fala disso? Para inspirar, eu exijo um certo esforço e eu gero uma pressão que fica negativa dentro do meu pulmão. Se uma pressão é negativa, imagina o seguinte, a gente está em um ambiente, tudo tende a se equilibrar. Então, um lugar que tem menos pressão vai trair o ar da maior pressão para menor pressão. Tá? E aí, quando o pulmão já está totalmente cheio, os músculos querem relaxar, eles aumentam a pressão interna e esse ar sai. Tá? Aqui a gente consegue ver ó, os músculos inspiratórios, né, na esquerda de vocês, eu acho, e expiratórios na direita. Então a gente vai ver que o principal aqui é o diafragma, né, da inspiração, mas a gente ainda tem esternocleidomastoide, escalenos e intercostais externos. Por que é importante a gente saber desses outros? Se eu vou atender um paciente que tem lesão medular, eu vou provavelmente, dependendo da altura dessa lesão, eu não vou ter diafragma. Então ele vai estar com inspiração por outros meios, tá? Músculos expiratórios, aqueles que ajudam a expirar, e aí nisso inclui tosse, espirro. Eu tenho os intercostais internos, o oblíquo do abdômen, né, o interno, o externo e interno, e o transverso e o reto, ou seja, os quatro grupos musculares do abdômen, né, como músculos expiratórios. Tá? Esqueci que eu tinha marcado. E aqui só para lembrar, então, né? Então, quando eu vou inflar meu pulmão de ar, né, eu gero uma pressão negativa dentro e o ar entra. Quando eu quero relaxar, eu contraio, eu relaxo a musculatura e esse ar sai. Diafragma na expiração, na inspiração. Na expiração e na inspiração. Quando eu sei que ele está inspirando? Quando o diafragma desce, porque a descida do diafragma é a contração dele. Ele se torna mais compacto. Quando ele se alonga, ele está relaxado. E aí, como que essa respiração acontece, então? A gente viu um pouquinho disso
lá no sistema circulatório, quando a gente falou de glômerulos aórticos e carótidos que detectam as concentrações de oxigênio e que isso interfere no batimento cardíaco. Aqui a gente consegue entender, então, que a respiração ela tem três pontos principais. Ela tem a ritmicidade, a apnêutica e a pneumotaxia. Ritmicidade, quantas vezes eu respiro por minuto? Apnêutica, qual que é o intervalo de tempo entre a minha inspiração e a minha expiração? Esse intervalo é curto, né, é um pouco maior, quem vai controlar isso vai ser uma área do cérebro. E a pneumotaxia, qual o volume de gás que eu vou estar introduzindo, que eu vou estar respirando. Então, quem controla o ritmo da respiração é o bulbo, lá no cérebro, e quem controla a apnêutica e a pneumotaxia é a ponte. Tá? Nós temos ainda reguladores da respiração que eu tinha comentado, que são os glômerulos, né? A gente tem no bulbo, a gente tem uma área que faz esse controle, mas nós também temos o que é chamado de periféricos, que são os glômerulos aórticos, ou seja, sensores que estão presentes na aorta e na carótida. Tá? E eles enviam informações via nervo vago, né, ao bulbo e ao nervo glossofaríngeo. Então a gente percebe aqui, ó, que a ponte e o bulbo, que são áreas bem primitivas, inclusive vocês me perguntaram, né, o nome daquela área no crânio a gente tem o forame magno. Ó, o forame magno está aqui. É a área da ponte e do bulbo, tá? Ali já pertinho do cerebelo, tá? Então, são essas áreas aí, as áreas mais primitivas do cérebro, né? Dos controles vitais, vamos dizer assim, tá? Ou seja, fica ali na base do tronco encefálico. E aí, só para lembrar, então, quais são as funções do bulbo? O bulbo regula o batimento cardíaco, ou seja, o coração tem o seu automatismo, mas ele sofre influências, né, de outras regiões via nervo vago, né, e o bulbo faz parte disso. Nós temos o controle dos movimentos respiratórios e o controle da deglutição, porque o deglutir é um ponto importante, uma vez que quando eu degluto, né, não sei se tem essa palavra, a gente não respira, né, e as crianças aprendem isso, né, de maneira bastante rapidinho. Aqui só para a gente ver, então, a conexão ao cérebro, as inervações, né, e a gente vê, ó, glômulo carótido, né, glômerulos aórticos, né, que fazem essa resposta, esse feedback da concentração de oxigênio no sangue, para gerar uma resposta. E aí a gente volta aos nervos cranianos, porque a gente voltou a falar de nervo vago, né. Hoje, na verdade, hoje a gente, na verdade, falou de nervo olfatório, né, foi uma das ações que a gente falou. A gente falou de glossofaríngeo também, né, aqui, ó, o nono par de nervos cranianos, né, ele vai mexer com a parte de movimentos, né, da língua, das tonsilas, da faringe, mas a gente falou especialmente também de nervo vago, né, que vai ter esse papel importante. Finalizamos por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês e provavelmente eu estourei bastante o tempo.